bênção nas nossas vidas e nós sejamos bênção na vida delas, ó Pai. Que a professora que vai falar, que vai ministrar, esteja falando com a unção que vem do alto, para que os nossos filhos entendam e compreendam o Evangelho desde pequeninos. Amém. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastora Patrícia já está apresentada, né? Tem um momento então de prazer. Eu quero saudar a amada igreja na graça e na paz do nosso Senhor Jesus, amém? Amém. É uma grande alegria sempre estar aqui com os irmãos, e eu quero agradecer ao povo pastoral, ao pastor Miguel, ao Carlos, pela oportunidade que nos concede de estarmos mais uma vez aqui junto com essa igreja muito amada, nossa, amada de coração, que está continuamente diante das nossas orações, de poder compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações, e nesta data muito especial, 77 anos de vida e missão. Parabéns à igreja por mais um ano de aniversário que o Senhor concede. Também eu quero aproveitar esta oportunidade para poder felicitar todas as mães, também por esse dia muito especial. Eu também sou mãe, deixa eu puxar aqui um pouco da sardinha, Estou com um dos meus filhos aqui, o Lucas não consegue disfarçar que o pai é o preferido, por isso que ele foi lá com o pai, pregar lá na igreja de Diadema. Mas você tinha que ver todo a oratória que ele fez para mim. Mãe, você quem sabe, se você quer que eu fique ou que eu vá com meu pai. Não me coloque nessa situação, mãe. Jamais, jamais, mãe, eu poderia fazer uma escolha dessa. E isso tudo agarrado ao pai. Aí eu disse assim: Lucas, fique em paz, pode ir com seu pai. Você está vendo, o pai é ela que está pedindo. Mãe, em virtude de ser o dia das mães, a gente tem que obedecer. Então estarei indo com meu pai. Mas o Mateus ficará com você. Glória a Deus por isso. Mas hoje eu tive o privilégio de poder almoçar com os meus filhos e agradecer a Deus pelo ministério maternal que Ele nos concedeu, de poder gerar vida e poder dar um pouco mais de esperança ao mundo. Cada vida que nasce é uma esperança. Amém? Vamos abrir então as nossas Bíblias no texto de 1 Reis, capítulo 17. Trago um abraço muito fraterno lá da nossa igreja em Diadema. Eles estão um pouquinho bravos hoje comigo, não vou negar, mas com alegria no coração, porque nós também estamos aqui com vocês e eles também amam esta igreja. 1 Reis, capítulo 17, vamos ler alguns versículos e logo depois nós vamos para o 18, que é o nosso texto maior. E diz assim a palavra do Senhor: assentado mesmo como os irmãos estão, mas em atitude de reverência. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para a banda do oriente e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Versículo 7 a 9. Mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: no aviar dispõe-te e vai a Serepta. Capítulo 18, versos 19 a 39. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no monte do Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas dos postes ídolo que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui; se é Baal, segue. Porém o povo
lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos e, dividindo-o em pedaços, o ponha sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei outro novilho e o porei sobre a lenha e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome de vosso Deus, e invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é Deus. Amém? Amém. E todo o povo respondeu e disseram: é boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhi para vós outros um dos novilhos e preparai primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome de vosso Deus e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam, invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse, e manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito até o meio-dia. Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou atendendo a necessidade, ou de viagem, ou a dormir e despertará. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas, camas secas, segundo o costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rede em redor do altar tão grande como para semear 2 medidas de semente. Ele armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cantos e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também d'água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rio. O que vendo todo o povo, caíram rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Texto lindo que vocês escolheram para o tema do aniversário, que encontra-se em Levítico 6, versículo 13. Maravilhoso. E o texto que o Senhor colocou no meu coração tem um título também. O título é: o Deus que responde com fogo no altar. Eita Deus, hein? Deus que responde com fogo no altar. Aleluia. E eu pensando sobre aniversário, eu pensei que aniversário, assim, para mim, é uma grande festa, é uma festa onde nós primamos pela comunhão com os nossos familiares, com os nossos amigos, e nesta festa nós celebramos a vida. Pensei também que aniversário nos remete invariavelmente a algumas pessoas
porque nós queremos passar aniversário com pessoas que nós gostamos. Amém? Amém. Não é assim lá na sua casa, quando você faz aniversário, você escolhe algumas pessoas. E nessa festa excepcional, com pessoas queridas que nos marcaram e que também marcamos a vida delas de alguma maneira, é que nós trazemos à memória as coisas que nos alegramos, alegrias que vivemos juntos. Também no aniversário é um momento onde a gente lembra das surpresas. Quantas surpresas nós vivemos no passado, em outros aniversários e em outras oportunidades da vida. E aí é o momento da gente se alegrar, relembrando de todos esses momentos. Mas também aniversário é um momento também onde a gente muitas vezes se lembra de situações as quais foram difíceis na nossa vida e que nós superamos. E por isso nós estamos comemorando mais um aniversário, porque isso só foi possível pela superação. Mas, sobretudo, aniversário é um momento único que vivemos sentimentos tão variados e que certamente são oportunos para nos dar força para viver tantos outros que ainda vêm pela frente. Mas quando eu penso mesmo em aniversário, eu me lembro da minha infância. E sabe por que eu me lembro da minha infância? Porque, eu não sei se você passou por isso, mas eu sei que muita gente já passou o que eu passei. Na minha infância, eu tinha uma vontade muito particular de ser convidada para festas. Quem aqui já teve vontade de ser convidado na infância para uma festa de aniversário? Fala sério, né? Todos nós. Irmãos, eu só pensava em duas coisas: rever meus amigos e comer bolo. É por isso que bolo é pro final, né? Porque realmente é aquela coisa mais, né? É o ponto alto do aniversário, né? A hora que todo mundo vai cantar parabéns para você. Você olha e fala, nossa, glória a Deus. E eu queria ser convidada, né, para as festas, principalmente das pessoas que eu gostava. Então eu ficava numa torcida grande quando alguém falava, fulano vai fazer uma festa. Eu falava, tomara que me convida, tomara que me convida, tomara que me convida, né? Eu não me convidava, não. Tem gente que se convida, né? Eu não tinha essa coragem, sabe? Mas bem que eu ficava com essa vontade. E ao analisar por que essa vontade me vinha, eu cheguei à seguinte conclusão: naquela época, quando alguém convidava você para um aniversário, era porque verdadeiramente essa pessoa estava dizendo que você era muito especial para ela. É por isso que ela queria a sua presença. Sua presença era quase uma presença ilustre. Você era alguém muito querido dessa pessoa. Você fazia parte de uma lista seleta de alguém, e isso te valorizava enquanto pessoa. Você era um presente para aquela pessoa. Estar na festa dela era dar um presente através da sua vida, através da sua participação naquele lugar. Você era a pessoa escolhida, você era uma pessoa especial. E por falar em pessoa especial, né? E nós estamos falando de escolhas. Aniversário é definitivamente uma oportunidade, um evento formado a partir de uma escolha. Se você abrir a sua Bíblia lá no Salmo de número 139, no versículo 14, o que você vai encontrar lá? Você vai encontrar a oração de Davi, agradecendo a Deus pela sua vida, pela sua existência. E ele vai dizer, graças te dou, Senhor, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. A igreja nasce de uma escolha. Amém? Amém. A escolha de Deus. Deus escolhe a igreja com um propósito, para ser voz profética no mundo. E é sobre isso que nós vamos meditar na palavra que nós lemos aqui no livro de Reis. Deus é aquele que nos escolhe. E essa escolha de Deus ela é muito mais importante do que ser escolhido para uma festa de aniversário ou para uma festa de casamento. Porque não é uma escolha para um momento, para um dia na história, no ano. É uma escolha
autoestima abalada. Por isso eu me perguntei antes, você foi ou não foi escolhido pelo seu amigo? Algumas vezes eu fui, algumas vezes eu não fui. Mas uma coisa é certa, independente das pessoas nos escolherem, Deus nos escolheu primeiro. Amém. E é interessante aqui no capítulo de Reis, porque o texto não vai falar da vida anterior do profeta Elias. Pouco se sabe do que aconteceu no passado da vida deste profeta, mas uma coisa é certa: o que vai acontecer no seu presente e como ele vai impactar não somente o presente, mas o futuro, e não somente da sua família, mas de toda uma nação. Porque diz que o significado do seu nome é Javé é Deus. E por que isso impacta o presente? Porque quando Elias chega ali, ele chega com uma missão muito definida. Naquele tempo as pessoas estavam se desviando do verdadeiro Deus e começam agora a buscar outros deuses e começam a buscar todo tipo de coisa que se prometia solucionar os problemas das pessoas. E eles começam então a deixar o verdadeiro culto. Eles começam agora a se afastar de Deus. E é nesse tempo que o Senhor levanta este homem, levanta Elias, cujo nome Javé é Deus, para que o povo pudesse verdadeiramente voltar-se ao Deus que havia os escolhido. Sabe, irmãos, certamente que aqui o profeta Elias, ele representa a igreja do Senhor. Amém? Amém. Que maravilha, né? A gente ser comparado ao profeta Elias, né? Mas o profeta Elias, ele simboliza aqui a igreja do Senhor nos dias atuais, porque a igreja é a voz profética de Deus neste mundo. E quando nós estamos falando da importância do presente, da vida do profeta, nós estamos lembrando que, é claro que somos agradecidos a Deus por tudo que a igreja já viveu e já passou, amém? Amém. Porque se não fosse o passado, nós não teríamos chegado até aqui. Se não fossem os irmãos que se esforçaram, se esmeraram, que dedicaram, que adoraram ao Senhor, jamais nós teríamos motivos para comemorar nos dias de hoje. Mas é certo que quando Deus levanta um profeta, no qual ele não conta a história anterior, ele quer sinalizar algo para a igreja. E a sinalização de Deus é que agora o foco da nossa missão não está mais lá no passado, que a gente precisa viver o presente e que a gente precisa fazer do presente o melhor presente para que a gente tenha futuro. Amém? Amém. Tem muitas pessoas que ficam presas ao passado e são saudosistas do passado e acabam perdendo o foco daquilo que Deus quer realizar no presente. E Deus escolheu você para realizar coisas neste tempo. Amém. É neste tempo. E então, o apóstolo Paulo vai completar aquilo que Elias falou, e o apóstolo Paulo, lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 4, ele vai afirmar que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Fica claro aqui que Deus nos vocacionou a igreja antes que ela pudesse, ter uma convicção a respeito desse chamado. Antes mesmo que ela nascesse, Deus já havia escolhido a igreja, já tinha vocacionado e já tinha capacitado para viver em amor, em santidade, ou seja, para ser parecida com Ele. Você é parecido com Deus. Amém. Então nós já sabemos que Deus nos escolheu e que Ele nos vocacionou, nos chamou antes da fundação do mundo em amor, em santidade, para parecermos com Ele. E aí, toda dúvida tem que cair por terra em tempo de aniversário. Porque muitas vezes nós, como igreja,
ficamos em dúvida na nossa caminhada. Como será que é o meu ministério? Será que Deus conta comigo? Será que Deus, vê algo importante da minha vida a qual eu possa realizar? O que Deus tem para mim? Às vezes a gente olha tantas pessoas com orações tão bonitas, tão impactantes, mensagens tão lindas. Nós vemos pessoas com tantas criatividades, pessoas que têm dom artístico, músicos maravilhosos, e muitas vezes nós não conseguimos enxergar aquilo que Deus já colocou na nossa vida. E sabe por quê? Porque muitas vezes, irmãos, nós não somos capazes de compreender essas verdades que são simples, mas são verdades para as nossas vidas. Muitas vezes nós ficamos esperando que homens e mulheres confirmem a nossa escolha, o nosso chamado, a nossa vocação, o nosso ministério, quando na verdade não somos capazes de ver que o próprio Deus é quem nos escolheu primeiro. Ficamos esperando que alguém diga, ou que faça um convite, ou que nos traga uma motivação para a gente viver algo que já nos foi dado pelo próprio Deus. A missão de servi-lo no mundo. Amém. Capítulo 18. O capítulo 18 vai dizer então que o rei começa a procurar o profeta, o rei Acabe. O rei Acabe agora começa a perseguir o profeta. E há dois momentos simultâneos acontecendo aqui, porque diz que Deus leva o profeta para Querite, e enquanto isso, Acabe o está perseguindo. E por que o persegue? Porque ele havia feito uma profecia, e essa profecia estava se cumprindo da parte de Deus, que não choveria mais. Acabe aqui representa o governo humano. Acabe representa um mundo sem controle, sem ética, sem caráter, sem valores, sem princípios, sem Deus. Mas enquanto ele persegue ao profeta de Deus, Deus está cuidando do profeta. Enquanto ele coloca regras contra os princípios de Deus, e enquanto o mundo começa a colocar uma série de regras e mudar uma série de leis para se adequar às mudanças e às transformações da sociedade e os desejos, muitas vezes, até mesmo mudando, o Senhor vai cuidando da sua igreja. Deus leva o profeta Elias para Querite e diz que lá o Senhor o alimenta, o Senhor o guarda, o Senhor cuida do seu servo, o Senhor prepara o seu servo para que quando ele descer, para que quando ele tiver que enfrentar Acabe, ele esteja preparado para esta missão. E isso traz uma realidade importante para nós enquanto igreja. Muitas vezes nós, como igreja, não aceitamos esse tempo de Deus na nossa vida. Não aceitamos Querite. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Sabe por quê? Porque Querite significa o cuidado de Deus. Muitas vezes a igreja está em tantas atividades, ela quer ser tão ativa, ela quer fazer tanta coisa, ela acha que a missão muitas vezes não está no cuidado de Deus para com a sua própria vida. E Deus leva agora o profeta para guardá-lo, para protegê-lo naquele tempo, porque ainda não era tempo de um embate com o rei, para poder ser cuidado pelo Senhor, para poder ser amado pelo Senhor. E muitas vezes nós, irmãos, como igreja, precisamos entender que há momentos onde o Senhor permite que a igreja seja tratada, seja curada, Amém. nas suas feridas, nos seus relacionamentos, das suas batalhas,
das dificuldades que passou, precisa de um tempo de alívio, um tempo de refrigério, um tempo de ser acalentada pelos braços de Deus. Precisa restaurar relacionamentos. Precisa compreender o que Deus quer daqui para frente, porque aquilo que se passou já passou, mas o que Deus quer daqui para frente? Para entender é preciso ouvir a Deus. E para ouvir a Deus, muitas vezes é necessário ir para a querite. É interessante que na vigília do coração aquecido, um dos pastores da igreja wesleyana, pastor Mateus, ele diz que há tempo para todas as coisas e há tempo para a gente orar. Há tempo para a gente meditar na palavra. Amém. Há tempo da gente jejuar, da gente vigiar. E ele disse, há tempo de orar. Mas quando ele disse, há tempo de orar, ele para e volta no tempo de orar, ele diz, sabe por que a gente precisa orar? Não é porque, ele diz, Deus precisa saber o que a gente vai falar, porque Ele já sabe. É porque a gente precisa ouvir a voz dEle. E para ouvir a voz de Deus em oração, muitas vezes é necessário o silêncio, a busca, estar reservado para buscar a presença de Deus. É nas orações, é na palavra, é na comunhão, é na vida do nosso irmão e no testemunho do nosso irmão que a missão também acontece. Amém? Amém. Às vezes a gente pensa que a missão ela só acontece quando nós estamos muito ativos para cuidar de outras pessoas. Mas Deus diz para o profeta Elias que cuidar de si mesmo também é fazer missão. Porque o mundo conta conosco, conta com os profetas e profetisas, e nós temos que estar saudáveis, curados, firmes, para poder levar até eles o alimento que é o Senhor. E para isso, irmãos, para poder fazer essa obra, com todas essas coisas que nós falamos, com todas essas ferramentas de Deus, nós poderemos fazer o que verdadeiramente teremos a presença do Senhor em nós, uma igreja santa, em amor e irrepreensível diante do Senhor. Enquanto Acabe procura Elias, Deus está guardando Elias. E depois de um tempo de guardar Elias, Deus diz para Elias, agora você vai descer para o embate com Acabe, não para ir para Serepta. Às vezes nós nos preocupamos com Acabe, não é verdade? Às vezes estamos preocupados demais com Acabe, quando Deus tem falado para nos preocuparmos mais com Ele. Quando nos preocupamos mais com Deus, quando adoramos mais a Deus, quando invocamos mais a Deus, quando nos alimentamos mais de Deus, quando nos revestimos mais da presença de Deus, não tememos nada. Ficamos na dispensação da voz do Senhor, daquilo que nós devemos viver e fazer, porque Deus está no controle de todas as coisas. E diz que Deus, então, manda Elias para Serepta. Parece que não está nada acontecendo, que ninguém está procurando Elias, que a vida dele está correndo perigo. Mas não estava mesmo, porque ele estava protegido pelo amor de Deus. Amém. E assim é a igreja. Amém? Amém? A igreja santa, vitoriosa, a igreja que está derramada perante o Senhor, que é noiva adornada, não pode temer ao mundo, porque Deus a protege. Amém? Mas a igreja tem que ter o foco em Deus e não nos perigos do mundo. E diz então, irmãos e irmãs, que ele vai para Serepta, e quando chega em Serepta, ele começa a levar alimento, e ele leva alimento porque ele está alimentado. E ele luta contra os sinais de morte através ali daquele jovem, filho daquela mulher que vem a falecer, e ele clama ao Senhor, e Deus ressuscita aquele moço quando nem mais a sua mãe acreditava que aquilo era possível, e ele creu porque ele estava vivo com o Senhor, porque ele já havia
igreja. Ainda que haja perseguições, ainda que haja luta contra a igreja do Senhor, a igreja do Senhor sai vitoriosa. Amém. Aleluia. Mas chega o tempo. Diga aí, chega o tempo. Chega o tempo em que o Senhor diz para Elias que ele precisa enfrentar Acabe aqui, como eu já falei, ele representa os governos humanos, mas não somente isso, né? Ele representa todo o poderio das trevas também, as lutas que Satanás trava contra a igreja para destruir a igreja do Senhor, para fazer os crentes desanimarem, se esquecerem da promessa maravilhosa que Deus já concedeu, da vitória que Ele já concedeu. E diz que há um tempo onde o profeta, que é a igreja, as profetisas do Senhor, as servas do Senhor, precisam descer, precisam ter coragem, precisam ter ousadia, precisam ser investidos pelo Senhor para descer e enfrentar as forças do mal. Mas como poderemos enfrentar? Como poderemos ver a manifestação do nosso Deus? Como poderemos receber do Senhor o fogo como um sinal da aprovação de Deus no nosso meio? É isso que o profeta vai nos ensinar aqui, versos 24. Versos 21, perdoe-me. Primeiro, o profeta, ele fala agora para aquelas pessoas que estavam ouvindo, ele diz para a sociedade do seu tempo, ele faz uma pergunta para eles: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Agora ele estava fazendo aquelas pessoas refletirem qual era o estado em que elas estavam vivendo. Muitas vezes nós convidamos as pessoas para vir à igreja, nós até falamos de Jesus para as pessoas, mas nós estamos muitas vezes falando como quem está oferecendo mais uma fórmula da felicidade, quando na verdade essa é a única forma de felicidade. Amém. Aqui o profeta leva os seus ouvintes a refletirem sobre a quem eles deviam servir, porque eles estavam servindo a muitos deuses. Que história é essa? Que nós precisamos servir a muitas pessoas para ser felizes, quando o verdadeiro Deus já nos deu a felicidade. Então o profeta, ele começa a trazer o povo para uma reflexão: quem é o verdadeiro Deus? E é isso que nós precisamos fazer. Fazer as pessoas refletirem sobre o verdadeiro Deus. E a partir do versículo 24, ele vai fazer isso. Ele desafia então os profetas de Baal. E quando ele desafia os profetas de Baal, ele diz: o Deus verdadeiro é o Deus que vai responder com fogo. Então os profetas de Baal começam ali a clamar e a fazer todo tipo de coisa. E é o que a gente vê acontecendo na nossa sociedade, não é verdade? As pessoas fazem qualquer coisa para receber resposta para a sua vida. Não é isso? Vocês estão tão quietinhos aqui. Não é isso, irmãos? É. Eles buscam em toda coisa horóscopo, búzios. Eles buscam em placas na cidade. Eles buscam videntes. Eles buscam até profetas de Deus no meio de outros profetas, para poder terem as suas necessidades saradas, curadas. As pessoas estão desesperadas, estão sedentas. Nós não estamos falando aqui de algo só que a gente escuta pela televisão, é algo que a gente vê no nosso dia a dia. Eu recebo, pastor Daniel, pastor Carlos, pessoas que me ligam que eu nem sei quem é, do Paraná, da Bahia, pessoas ligando e dizem: olha, eu fiquei sabendo do seu nome, eu queria que você orasse por mim, porque eu estou desesperada, eu não sei mais o que fazer, aonde recorrer, eu não sei mais o caminho que eu devo seguir. Cada pessoa fala uma coisa diferente para mim, eu estou perdida. E a igreja do Senhor é aquela que sinaliza no mundo de uma geração perdida em trevas a luz que é Cristo. Amém. Então aqui o profeta faz essas pessoas avaliarem o que é que elas receberam até o dia de hoje.
Amém. Porque Deus, Ele vai cuidar de mim e de você. Então, eu acho muito bonito porque o profeta Elias disse para o povo assim: acheguem-se aqui. Venham para cá. Sabe o que ele faz? Ele está convidando o povo a restaurar a intimidade com Deus. Ninguém pode restaurar a intimidade estando longe. Amém? Amém. A gente só restaura a intimidade se a gente resolve ficar perto. Ele chama as pessoas e diz: vem para cá, que eu quero que vocês se acheguem perto do verdadeiro Deus. Vem aqui. E as pessoas começam a vir para perto do profeta. E o profeta, ele começa a sinalizar para eles: é preciso restaurar o altar que está em Minas. Sabe qual é o altar hoje que Deus está sinalizando? É o nosso coração. Muitas vezes, irmãos, nós vemos num culto maravilhoso como esse e nós queremos uma palavra maravilhosa, queremos um louvor maravilhoso, e tem que ser assim mesmo, porque o melhor tem que ser para o nosso Deus. Nós vamos nos inúmeras programações que se apresentam por aí tentando encontrar o verdadeiro Deus, quando na verdade Deus quer estar no altar do nosso coração. Amém. Porque para Deus se manifestar, nós precisamos ter o nosso coração, que é o altar dele, restaurado. Amém. E isso implica em relacionamento. Só que diga aí: relacionamento dá trabalho. Tem muita gente que não quer ter trabalho. Relacionamento implica renúncia. Relacionamento implica adoração ao Senhor. Implica entender que todos os dias nós precisamos estar diante dele, buscá-lo e adorá-lo com toda a nossa força, com toda a nossa certeza. Porque aí sim Deus se manifesta. Amém. Primeiro Deus se manifesta em nós, para depois se manifestar no mundo. O profeta Elias chama: é preciso restaurar o altar da adoração. Nós precisamos chamar as pessoas para restaurar o altar da adoração. Só que para que elas venham, nós precisamos estar mais perto delas. Não adianta vir aí. É preciso testemunhar de perto aquilo que Deus tem feito lá na minha e na sua casa. É preciso falar para elas e mostrar para elas aquilo que o Senhor é capaz de fazer. Segundo lugar, irmãos, versículo 31, já passando para o final. Tomou 12 pedras e com elas edificou um altar em nome do Senhor. Pedras representam as tribos unidas, restaurar a unidade. Porque sem esse fator essencial, a igreja não consegue avançar. Unidade. No passado foi a unidade quebrada que fez com que o povo ficasse enfraquecido e suscetível aos ataques do inimigo. E nos dias de hoje não é diferente. Precisamos restaurar a unidade do povo de Deus. Amém. E quando nós falamos em restaurar a unidade, nós estamos falando da nossa igreja aqui não, que é a nossa igreja que é Elias, amém? Amém. É Elias. Quando nós estamos falando de igreja, nós estamos falando, amados, de todas as igrejas espalhadas na face da terra. Hoje, os crentes estão brigando entre si. Os crentes começam a discutir no Facebook um lugar que deveria ser um instrumento de Deus para a gente poder anunciar o Senhor da nossa vida. E a igreja do Senhor muitas vezes se encontra dividida. Igreja dividida não pode avançar. Igreja dividida, ela fica enfraquecida.
Amém? Amém. Terceira e última coisa que precisamos restaurar para que o fogo do Senhor venha. Versículo 36 diz, vamos todos ler o versículo 36? A oração: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Aleluia. Aqui, amados, é restaurar a fé. Esses homens foram patriarcas, e para todos eles o Senhor deu uma única palavra: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti, é através de ti, através de nós, como igreja do Senhor, para poder sermos bem-sucedidos, precisamos ter fé e crer que o Deus que operou na vida de Abraão, que operou na vida de Isaac e operou na vida de Jacó, mudando o nome dele, mudando a história dele, transformando a vida dele e mudando o seu nome para Israel, é o mesmo Deus hoje. É o mesmo Deus que haverá de ser sobre as futuras gerações. Deus é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Quando Elias chama o povo para ficar perto, restaurar a intimidade com o Senhor, restaurar ali a unidade com o povo que adora a um único Deus, com o mesmo propósito. E quando eles chamam as pessoas para ter fé no verdadeiro Deus e fazer essa oração, que é uma oração de posse da promessa que Deus já havia feito ao seu povo no passado, ele então clama a Deus e ele diz: responde-me, responde-me. E Deus responde com fogo. O fogo é a sinalização de que Deus aprovou o seu povo. Sabe, amados, o que significa fogo? Esse fogo significa enche. O fogo enche de Deus para estar presente nesse altar todos os dias e para estar presente nesse altar todos os dias e arder, como é o desejo dessa igreja, continuamente perante ao Senhor, precisa primeiramente passar pela entrega. Por isso eu quero convidar você a fechar os seus olhos nesta hora e a refletir como está o altar do seu coração, porque é nele que o fogo enche do Senhor, quer arder continuamente. Eu quero que você feche os seus olhos nesta hora e eu gostaria que você, como profeta e profetisa do Senhor, assim como Elias se levantou, se levantasse do seu lugar e começasse a adorar ao Senhor. Levanta aí do seu lugar, se achega perto do Senhor no altar de Deus e você comece a adorar ao Senhor e diga para Ele: Senhor, o meu desejo, Senhor, é que o fogo enche do Senhor, meu Pai, venha queimar continuamente no altar do meu coração.
porque o Senhor falou que a noiva é a igreja. E a igreja, Senhor Deus e Pai, é o teu povo reunido. Pai, em nome de Jesus, Senhor, restaura, meu Deus querido. Restaura, Senhor, a nossa fé. Pai, não deixa, Senhor, a gente ficar retrocedendo na fé, meu Deus, duvidando nas tuas promessas, duvidando daquilo que o Senhor tem para nós, duvidando, Senhor, do nosso chamado, da nossa vocação, duvidando do nosso ministério, duvidando dos nossos dons, duvidando daquilo que o Senhor tem sinalizado na nossa vida, porque a tua palavra diz, Senhor, que sem fé nós não poderemos agradar ao Senhor, nós não poderemos ver a manifestação do Senhor, nós não poderemos continuar vendo, Senhor, os teus milagres. Pai, em nome de Jesus, Senhor, restaura-nos a fé, que possamos crer que Tu és o mesmo, Senhor, que o Pai operou na vida de Abraão, que tirou ele de um lugar, que deu a ele um filho, que, Senhor Deus e Pai, abençoou muitas gerações. Pai, que o Senhor é o mesmo Deus hoje, que o Senhor pode dar escape hoje, que o Senhor pode ressuscitar o morto hoje, que o Senhor pode abrir uma porta de emprego hoje, que o Senhor pode restaurar o nosso marido, a nossa esposa, o nosso filho, a nossa filha, que o Senhor pode curar o enfermo, que o Senhor pode tirar o vício, que o Senhor pode, ó Pai, tirar a dureza de coração, que o Senhor pode reconhecer, Senhor, o coração, dando um coração de carne, porque o Senhor é o mesmo Deus, um Deus de poder, um Deus de graça, um Deus de bondade, um Deus de misericórdia. É esse Deus que nós servimos, Senhor. Pai, hoje pedimos, Senhor, o teu fogo, não fogo como foi lá no dia de Elias, Senhor, mas o fogo que faz arder em nós a paixão missionária para vivermos, Senhor, mais 7, 21 e quantos anos o Senhor determinar sobre nós, mas que sejamos a igreja que o Senhor deseja, a igreja do Senhor, uma igreja vitoriosa, uma igreja relevante, uma igreja significativa nesse tempo que está precisando do Senhor. Pai, nós declaramos assim como teu servo declarou. Pai, o Senhor é o nosso Deus e nós somos o teu povo, os teus servos, Senhor. Eis-nos aqui, Pai, para viver tudo que o Senhor tem determinado sobre a nossa vida, meu Deus. Não são os problemas que vão dizer como a gente tem que andar, mas é a tua presença na nossa vida, meu Pai, que irá nos guiar por todos os dias, em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Louvado seja o nome.